O CSA, time de alto investimento, tá? Para voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. A folha deve girar na casa dos 800 mil para a Série C. O Caxias não deve chegar a R$1 milhão, mas próximo disso. Ferroviária de Araraquara, até superior a R$1 milhão. Figueirense, próximo do valor de 1 milhão. Remo, o que está se gastando no Remo desde a temporada passada é um valor altíssimo, até mesmo com o executivo de futebol. São Bernardo também chega perto de 1 milhão. Tombense, entrevista dada hoje pela gestão da Tombense, de que a folha vai girar em torno de R$1 milhão para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, eu estou aqui citando times que podem não ter tradição, podem não ter camisa, podem não ter, enfim, mas são times que têm patrocinadores, né? Tem um gestor, tem um investidor, ou, de fato, se capitalizaram para fazer um investimento pesado para sair da terceira divisão. Então, o Náutico, vamos pensar dessa maneira, é uma discussão muito tênue e, sinceramente, eu ainda não tenho opinião formada sobre esse assunto, se você me perguntar. Porque tem uma frase que eu escuto há muito tempo, eu escuto desde pequeno dentro de casa, meu pai fala muito essa frase para mim, só faz festa quem pode, né? O Náutico tem seu limite financeiro, isso é um fato. Todo clube tem, na verdade, e tem que respeitar esse limite. Só que a partir do momento que você entra numa competição como o Campeonato Brasileiro da Série C e estipula publicamente que o seu objetivo é subir, e você olha para o lado e vê pelo menos 5, 6 equipes com mais investimento do que você, isso deve acender um certo alerta. Não que, para subir, você precisa desaguar R$1 milhão, R$1,5 milhão por mês. Não necessário. Você pode ter um elenco coeso, um elenco competitivo, gastando muito menos que isso. Agora, hoje o Náutico tem uma folha que gira em torno de R$600 mil e um time que é improdutivo. O que eu imaginava era que não tivéssemos folhas na base de R$1 milhão. Não, sim, evidentemente, acima de 700 mil. Eu já contava aí com pelo menos 3, 4 clubes. Você deu uma relação até de mais clubes, sim. acima de 700 mil. Mas R$1 milhão, para mim, é uma grande surpresa, né? Porque mesmo que esses clubes sejam de empresários, R$1 milhão numa Série C é uma folha considerável. Faz tempo que eu não vejo um clube de Série C chegar a tanto. Ano passado, o Paysandu colocou uma folha parecida com isso, o próprio Remo também. Mas é muito raro, né? Você chegar e ter um clube eu acho que cada vez mais, eu acho que cada vez mais, Ed, cada vez que as temporadas vão passando, o futebol vai encarecendo. O futebol hoje está muito caro. E a tendência é que se torne mais caro. Você tem uma inflação exagerada em cima do futebol. Agora, é aquela história. O Náutico tem que saber, tem que ter muito cuidado para não ser levado também pela emoção. Isso é um fato. E gastar o que não tem. É por isso que eu falo que é uma discussão, que é uma linha muito tênue. Muito tênue. Porque é muito necessário que você tenha uma gestão austera. Uma gestão que realmente só consiga... respeite os limites financeiros, não gaste mais do que pode, não faça dívidas. Essa é a preocupação, tem que ser a preocupação de todos. Esses clubes estão em recuperação judicial. Perfeito. Compromissos pesadíssimos irão aí pela frente. Só que, ao mesmo tempo, você olha para o limite de gasto que o Náutico tem hoje, de R$600 mil, mais ou menos de folha, e enxerga que aquilo que foi... O que foi colocado, as peças contratadas não estão rendendo. Então... vislumbrar esse Náutico de hoje, o Náutico que a gente viu nas últimas partidas numa Série C, a gente acaba vislumbrando um insucesso. Hoje, o Náutico, se a Série C começasse esse final de semana, o Náutico começaria com muitas incertezas, muitas dúvidas, questionamentos e críticas pelo futebol que vem apresentando nas últimas partidas na temporada. É que aconteceram muitos equívocos, muitos erros em contratações. A gente sabe que contratação tem sempre alguma coisa que sai errada. Ninguém faz contratações para sair 100%. Lógico. Mas o percentual de acerto do Náutico nessa temporada foi muito baixo. Muito baixo. Baixíssimo. Nenhum diretor abre lá banco de dados de jogadores ou analisa nomes. Não, vou contratar um jogador que eu sei que não vai render. Nenhum. Toda e qualquer intenção é trazer atletas que vão contribuir. E eu acho que a análise que a gente tem que fazer é o seguinte... Lá atrás, no começo da temporada, quando se falou do nome de fulano de tal, você traria, se você fosse diretor? Traria esse nome. Então não dá pra dizer que foi um erro. Eu acho que existem nomes em contextos diferentes. Por exemplo, o Vanegas já não tá mais no Náutico. Um nome que todo mundo sabia que a probabilidade de não render era grande. Não daria certo. Até porque ele não vem rendendo há muito tempo. Outro nome que
pelo menos do meu ponto de vista, eu seria reticente se eu tivesse que determinar a contratação ou não. Thiago Lopes, um jogador que não vem rendendo há muito tempo. Isso a gente cansou de falar aqui. Exato. Né? Então, assim, mas se ele vai render ou não com a camisa do Náutico, só o tempo vai dizer, porque ele fez o primeiro jogo contra o Bahia. E tem aquele em que você deposita ficha no cara e acaba não dando certo. O cara não dá certo Leandro por Bárcia. Uma série de problemas, que é o caso do Leandro Bárcia. Perfeito. Né? O problema clínico, problema de lesão, problema de desempenho. Tanto é que ele não foi para Salvador, ficou fazendo trabalho de recondicionamento físico. Então, assim, existem vários contextos para se analisar. Né? Nenhum diretor, nenhum executivo faz contratação de jogador que sabe que vai dar errado. Jogador que não vai, que ele não imagina que vai contribuir. Isso é um fato. Mas que a maioria das peças, principalmente do meio para frente do Náutico, não deram certo, isso também é um fato. E é um problema, talvez o maior problema do Náutico hoje visando a Série C. Então, é por isso que a atenção está toda voltada para esse fora de campo, né? Para as conversas que o Mazzola vai ter, está tendo com a diretoria, para esses nomes que foram colocados como encaminhados, engatilhados. Lembrando que o Náutico tem a concorrência ainda de uma janela aberta de Série B de Campeonato Brasileiro. Essa janela vai até o próximo dia 19. Exatamente. Então, assim, tem muito jogador que vai receber proposta do Náutico, vai conversar com o Náutico, com outros clubes de Série C e vai fazer, posso até ir para aí, mas assim, eu tenho ainda a possibilidade de ir para a Série B, jogar uma segunda divisão. Então, vou priorizar isso. Então, existe essa concorrência também muito forte. Mas, pelo menos para os primeiros jogos, eu não consigo imaginar essa altura de um Náutico muito diferente. Para os primeiros jogos da Série C, não. Até porque são 9 dias até a estreia contra o São Bernardo, tá para sair a tabela detalhada, inclusive, da CBF. Mas... E mesmo que contratasse um mundo de jogadores nesse período... Exatamente. Ainda assim, você mudaria pouca coisa, porque o cara tá chegando agora, vai treinar, vai se adaptar, etc. e tal. É um tempo muito curto para se contratar e muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. A gente vai escutar agora o nosso convidado, o Wendel Lessa, volante da equipe do Náutico, falando justamente sobre essa virada de chave agora da temporada, né? O Náutico que se despediu da Copa do Nordeste, perdeu o título pernambucano e agora volta todas as atenções à terceira divisão do futebol brasileiro. Então, a gente sabe, né, a importância da Série C para o clube. A gente já está buscando isso desde o início, a gente já sabe dessa importância desse acesso, de brigar por essa vaga na Série B. A gente vai agora, depois da Copa do Nordeste, agora a gente vai ter o foco totalmente para trabalhar para isso. O professor já tá armando o esquema que ele acha ideal, o trabalho dele já está começando a ser implantado. E a gente vai ter esses 10 dias agora para trabalhar e já pensar na primeira rodada da Série C para buscar esse acesso. Cara, então, ter uma semana cheia é sempre difícil, né? Então, a gente ter essa semana agora para trabalhar, ajustar o que a gente fez de errado e aperfeiçoar o que a gente fez de bom no jogo é sempre importante para a gente poder ganhar fisicamente, tecnicamente e mentalmente mesmo para os jogos. Então, ter essa semana cheia agora vai ser importante para dar a confiança que o grupo precisa para começar bem a Série C. Tá, então, o Wendel Lessa falando sobre essa virada de chave que o Náutico vai ter a partir de agora na temporada 2024. Lembrando, né, a gente sempre coloca isso, que esse primeiro jogo contra o São Bernardo e o jogo seguinte contra o Ipiranga de Erechim, nos aflitos, acontecerão de portões fechados, que o Náutico segue cumprindo essa suspensão por conta das brigas que aconteceram entre organizadas lá em Aracaju, no ano passado, jogo entre Náutico e Confiança no Batistão. Mas esse é o clima, Ed, ainda de expectativa e, sinceramente, mudanças, aliás, novidades, elas só devem ser confirmadas a partir da semana que vem. Até porque o Náutico trabalhou hoje, né, foi a representação. Os atletas voltam a trabalhar amanhã e o domingo deve ser de folga dos jogadores do Náutico. E no caderninho lá do Mazzola, deve ter aí uma série de indicações, né? O treinador, normalmente, quando chega, ele não chega de mãos vazias. Não, de maneira nenhuma. Né? O Mazzola fez questão de colocar isso na primeira coletiva pós-jogo dele, né? Que foi contra o Sport, depois da final do Pernambucano. Ele disse, eu não trabalho com jogador. Eu não tenho isso de trazer o meu jogador, não tem isso, assim. Mas já trabalhei com muitos. E o Náutico tem um banco de dados, a gente vai analisar, eu também tenho minhas indicações. Tudo isso vai acabar batendo. E tem também essa questão das saídas, porque rescindir contrato com o jogador é algo muito caro. Custa muito também, né? Você tem vários gatilhos, sim. É um contrato trabalhista de maneira geral,
Então, existe essa problemática. E alguns nomes, eu não vou dizer muitos, porque também seria leviano de minha parte, porque, como disse, rescisão é algo custoso, mas alguns nomes devem ficar fora dos planos. Podem ser negociados, podem sair do clube, enfim, isso vai acabar acontecendo de forma natural também. Então, isso pode abrir espaço na folha salarial do Náutico, apesar do custo de se desfazer um contrato, por exemplo. Só para fechar, será que nós teríamos a essas alturas como percentualizar essa reformulação do Clube Náutico Capibaribe? Ela chegaria eu acho difícil. Eu consigo dizer para você que pelo menos 4 ou 5 contratações devem ser feitas. E principalmente visando o setor de ataque. Mas colocar em percentual e o número de jogadores que devem sair, tudo isso ainda é pouco tátil nesse momento. Se você tiver realmente 5 contratações, você pode juntar a elas essas 4 recentes, que são muito recentes, né? Bem recentes, né? A do Cléo, a do... Cléo Silva, Souza, Gustavo Maia e Thiago Lopes. Exatamente. Então você tem aí praticamente um time, né? Isso. Você já teria praticamente um time Isso. de contratações num período recorde de menos de um mês. Ainda tem uma outra coisa, né? O Mazzola também falou na coletiva que o elenco que o Náutico tem hoje, em termos de números totais, é um elenco grande para se jogar uma Série C. Porque para um começo de ano é mais interessante, de fato, que o Náutico tivesse mais jogadores, um elenco um pouquinho mais inchado, porque teve aquela sequência de quarta a domingo, né? 2 jogos por semana. Na Série C não, na Série C você tem um jogo por semana. Então não tem necessidade de ter tantos jogadores. Isso implica também dizer, novamente, em saídas, em atletas que devem deixar o clube. Então essa reformulação deve acontecer. Quando a gente fala reformulação, denota muitas vezes uma grande mudança, né? Mudar do goleiro ao centroavante. Isso não deve acontecer, não deve ser nesse tamanho, mas alguns nomes devem sair sim e outros chegar para essa Série C do Brasileiro. Até porque a grande mudança já aconteceu nessa temporada, né? Porque foi a diretoria troca de comando nova, técnico, né? a diretoria nova que chegou ficou praticamente sem elenco, né? Isso. Teve que reformular tudo. Pouquíssimos dias se contrataram 21 jogadores, né? Pois é, foram 21, né? 21 jogadores contratados, porque houve a mudança também é muito de diretoria. difícil de fazer, né? Houve a mudança de diretoria. E fazer esse tipo de coisa num espaço curto de tempo, contratar tantos jogadores, aumenta o risco de errar. Perfeito. Ok? Ok. Pronto, aí, torcedor alvirrubro, você acaba de acompanhar a Sexta-feira Alvirrubra aqui no Bola Rolando.